país expresso. Portuguesas e portugueses, falo-vos de Dili porque vim visitar este belíssimo país e não regressei a tempo do 1º de dezembro. Mas este 1º de dezembro é particularmente importante para todos os portugueses. Abolido como feriado nacional, ele renasceu ainda com maior força na consciência dos portugueses, fazendo eu votos para que em breve seja restabelecido como dia de festa, como nos foi prometido. Os feriados nacionais são o pulmão das nações que respiram ao ritmo destes grandes eventos anuais que nos fazem pensar em tudo o que nos une a nós, portugueses. Neste momento de crise europeia e crise mundial, neste momento de rasgar de novos rumos políticos no nosso país, venho apelar a que devemos afastar tudo o que nos separa e reforçar o que nos une. Neste momento muito importante da nossa história, apelo a que evitemos as fraturas sociais e sigo convicto que a instituição real será o melhor baluarte da unidade, da união entre todos os portugueses. Numa Europa que continua a sentir os efeitos da grande recessão económica e abraços com problemas sociais, Portugal enfrenta desafios que nos devem mobilizar a todos. O desafio da retoma económica que permita combater o endividamento do Estado, das famílias e das empresas, bem como o desemprego e a pobreza, é um dos desafios mais importantes. É um tempo de união em que há que potenciar o que nos une e saber superar o que nos separa. É um tempo em que todos os portugueses têm de pôr acima das circunstâncias do presente os superiores interesses da pátria. Faço votos para que o novo governo, o 21º Constitucional, consiga levar os seus projetos e o que se propôs realizar. Disse recentemente, aliás, que seria positivo para a democracia portuguesa que partidos que estiveram quase sempre na oposição se sintam responsabilizados a encarar os problemas políticos e sociais com realismo, sem utopias, mas sem abdicarem dos seus ideais. Num mundo global, em que as comunicações não têm fronteiras, os valores da estabilidade e da competitividade assumem uma importância fundamental no reforço das condições para que Portugal se afirme como uma nação aberta ao progresso e ao desenvolvimento económico, mas mais importante, ao progresso moral. É também neste quadro que a educação e a cultura desempenham um papel agregador que nos deve envolver a todos. Fernando Pessoa cunharia a frase "A minha pátria é a língua portuguesa", e Virgílio Freire disse um dia "Da minha língua vê-se o mar". A nossa língua deverá continuar a ser um fator de união dos países lusófonos. Aliás, é a língua de todos nós. Por isso, quero sugerir 2 iniciativas que possam aproximar, fortalecendo esta relação de povos e irmãos que querem enfrentar juntos os desafios do futuro. Tendo presente os jovens dos países, da comunidade dos países de língua portuguesa, que anseiam e lutam para se preparar para um futuro melhor, que nem sempre é claro e previsível, sugiro a criação de um programa inspirado no programa europeu Erasmus. Estou certo de que um programa que se poderia chamar António Vieira, em homenagem ao padre António Vieira, um dos pais da língua portuguesa, que aproximasse os jovens oriundos dos países da CPLP, estou certo que encontrará melhor acolhimento da parte das autoridades responsáveis. Em segundo lugar, tendo presente tantos portugueses espalhados pelo mundo que cultivam um amor sempre forte para com a sua pátria,
sugiro a introdução do voto eletrónico e do voto eletrónico presencial, nomeadamente para os eleitores recenseados no estrangeiro. Esta iniciativa promoveria a participação ativa dos cidadãos na vida política e iria diminuir a alta percentagem de pessoas às quais não tem sido possível ir votar e que seriam, deste modo, encorajados a cumprir esta obrigação básica de uma vida democrática comum. Encontro-me em Timor, como indica este país timorense, a convite do Estado, que me pediu para assistir às comemorações dos 500 anos do começo da convivência entre timorenses e portugueses. Como representante dos reis de Portugal, que mais tarde estabeleceram acordos de união política com os reis timorenses, não poderia faltar a um acontecimento de tão grande significado histórico. A minha ligação a Timor já vem de há muitos anos, mas após a tão honrosa decisão do Parlamento timorense de me conceder a nacionalidade do timorense, aí considero que as minhas obrigações para com esta nação ainda se reforçaram mais. Nesta viagem ao Oriente, aproveitei para realizar outras visitas muito interessantes. Convivi com a comunidade luso-descendente da aldeia portuguesa de Malaca, que aos quais a Fundação Dom Manuel II ofereceu um belo sino. Eles mantêm viva a sua fé, mantêm a sua cultura e espero que, com a ajuda de Portugal, consigam ultrapassar as ameaças da deslocalização. Visitei ainda Pequim e Xangai, a convite de instituições chinesas, para estudar novas formas de cooperação cultural entre ambas as nações, que têm, e isso é um caso exemplar e único na história da Ásia, que têm relações pacíficas e proveitosas desde há 500 anos. A Europa, por seu lado, vive hoje graves problemas sociais, entre os quais o gravíssimo drama dos refugiados da guerra na Síria e Iraque, e a vaga de milhões de pessoas, asiáticos e africanos, que pretendem escapar à fome e à pobreza e, para tal, querem chegar à Europa. Apelo à União Europeia, às Nações Unidas e às igrejas que não se poupem esforços no aprofundamento de soluções para a crise dos refugiados. Mas apelo também a que ajudemos todos as pessoas e comunidades que ficaram a defender as suas terras, onde vivem as famílias, por vezes, há séculos, e que precisam verdadeiramente de ajuda. Países que acolheram muitos refugiados, como o Líbano, Turquia e Jordânia, onde mais de 4 milhões de sírios e iraquianos pediram socorro e ajuda, têm respondido com admirável generosidade a esta situação. O Ocidente tem aqui uma ajuda a prestar, apoiando a criação de atividades produtivas que pudessem sustentar os refugiados onde estão, perto das fronteiras dos seus países, esperando uma feliz e breve hora de regresso. Nestes momentos difíceis, Portugal e os portugueses têm dado magníficos exemplos de responsabilidade e de solidariedade social. Voluntários, pessoas anónimas, organizações, instituições, famílias, empresas têm sido de exemplar generosidade e dedicação aos mais pobres e àqueles que perderam o trabalho e o sustento da sua vida. São esses os verdadeiros heróis dos nossos tempos que merecem todo o nosso apoio e carinho. Há 1 ano e meio do centenário das aparições de Santa Maria, Rainha de Portugal, em Fátima, quero lembrar que Fátima representa também os valores da solidariedade que nos devem unir a todos nesta nação, que é também a nação dela.
minha mulher Isabel e eu estamos certos de que os nossos filhos, Afonso, Francisco e Diniz, estarão sempre prontos para servir a nossa pátria, seja quais forem os cargos que os portugueses lhes destinarem. Assim Deus os ajude. Muito obrigado.